Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, esteja com a Igreja de Cristo, para todos sempre. Amém, né? Hoje nós vamos estar dando abertura devocional de mais um domingo. Que Deus possa estar abençoando cada família, cada irmão, né? Cada membro da nossa igreja, abençoando também os seus filhos espalhados pela face da terra, os trabalhos da igreja, porque nós estamos com os templos fechados, mas nós continuamos trabalhando e cumprindo o ID do Senhor Jesus, né? Eu creio que cada um, de alguma forma, está fazendo o trabalho do Senhor. Isso a gente tem presenciado todos os dias com a colaboração, com a oração, com a persistência e perseverança dos irmãos na obra do Senhor. Isso é maravilhoso para nós como Igreja de Cristo. Irmãos, lembrando que nós estamos na lição 13, né? Tem o título A Morte da Morte. Vamos estar então lendo lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, né? O capítulo 15, vamos estar lendo do verso 54 ao 58. Vamos acompanhar? Diz assim a palavra do nosso Deus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos, irmãos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Ó Deus da vida, Deus do amor, ó Deus de paz, Deus de graça, de misericórdia. Ó Deus que tem a chave da vitória, o Deus que vence a morte. Ó Pai amado, nós somos eternamente gratos a Deus, porque nós sabemos, ó Pai, um pouco da tua misericórdia, da tua graça. Nós ainda sabemos pouco, mas o pouco que nós sabemos, Senhor, é tudo, ó Deus, que precisamos, Senhor, para as nossas vidas, para alimentar o nosso espírito, ó Deus. Ó Pai querido, move o coração do teu povo na face da terra. Move o coração dos seus filhos, ó Deus, que cada um nesse momento esteja enganjado, ó Deus, em fazer a tua vontade. Ó Deus, um momento, ó Pai, que estamos passando, um momento em que estamos refletindo, ó Deus, em saber como proceder como igreja do Senhor. Ó Deus querido, acende em nossos corações a chama, ó Deus, ardente do amor, a chama do Evangelho, a chama da tua graça, ó Deus querido. Que nós possamos, ó Deus, ser luz onde quer que estejamos, que possamos ser sal, ó Deus, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, instrumentos usados por ti em qualquer lugar que estejamos, mesmo dentro de nossas casas, que possamos ser usados por ti. Ó Deus, tira toda obra, Senhor, maligna que possa atrapalhar a nossa comunhão, atrapalhar o teu trabalho, atrapalhar o desenvolver da tua vontade em nossas vidas. Pai querido, fica, ó Deus, com o teu povo, abençoa o teu povo. Ó Pai, também te peço pela nossa nação,
Tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação. Perdoa, Senhor, os pecados da nossa nação. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor. Pai, eu te peço a cura, eu te peço a libertação, ó Deus, de toda essa pandemia, de tudo isso que está acontecendo mundialmente. Ó Deus querido, livra a nossa nação. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Abençoa aqueles que querem o bem do Brasil. E eu te peço, ó Deus, que toda obra maligna contra o nosso país, que seja derrubada, que seja jogada para o mais profundo abismo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te clamo. Também já colocando diante de ti, Senhor, todos os pedidos feitos durante a semana, agradecimentos, o João Carlos, que já foi operado, outros irmãos, Senhor, também, a dona Antônia, a mãe do pastor Paulo Henrique, que já está em casa, o seu Walter também, que já foi operado, a operação foi um sucesso. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que nessa fase agora, a fase de recuperação, de mudança de alimentação, que o Senhor esteja, mudança totalmente de vida, esteja, Deus, com o seu Walter. Ó Deus, e o mais importante, ó Deus, resgata essa alma. Salva, Senhor, que ele possa, Senhor, entender, que ele possa, Senhor, conhecer, que ele possa experimentar da graça, da tua misericórdia, da tua salvação. Ó Pai, abençoa toda a família do pastor Vanderlei, a irmã Conceição, ó Deus, no seu tratamento, que o Senhor esteja sustentando. A dona Ilza, Senhor, a mãe da irmã Inês, que está enferma também, necessitando, ó Deus, da tua graça, da tua cura, da tua misericórdia. Visita, Senhor. Ó Deus, os demais, Senhor, doentes, que precisam de ti. Também te peço que através da pessoa do teu Santo Espírito abrace a nossa irmã Eli. Continue sustentando, abraçando a tua serva, Senhor. Consolando teu coração e seus filhos. Ó Deus querido, muito obrigada, Senhor. Se eu não lembrei aqui de mais irmãos, mas eu te peço pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que precisam, Senhor, da tua cura, do teu alívio, Deus. Tem misericórdia. Socorre, ó Deus. Nós oramos, Senhor, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar cantando o hino 349 do cantor cristão Rica Promessa. Sua graça
ainda temos também que lembrar dos nossos aniversariantes da semana. Hoje, domingo, nossa querida irmã, nossa ministra de música, nossa amiga, nossa irmã Juliana. Que Deus esteja te abençoando, Juliana. Sinta-se abraçada pela igreja, que eu tenho certeza que todos gostariam de estar dando aquele abraço bem apertado, né, o qual você merece. Mas nós estamos longe, mas estamos orando por você e abraçando. Sinta-se abraçada neste dia, tá, minha amada? E também vamos lembrar da Thaís, né? Dia 27 de junho, a Thaís também, né? A pedido aqui da irmã Juliana, sua irmã Thaís, que Deus esteja abençoando a Thaís, que Deus possa estar realizando, né, os seus desejos, seus sonhos, né? Que estejam todos pautados sobre a vontade de Deus, né? Que ela volte também, né? Que é um desejo do nosso coração do pai, da mãe, das irmãs, que ela volte para o primeiro amor, né? Que o Senhor Jesus possa estar abençoando muito a vida dessa linda jovem, a nossa querida Thaís, tá? Irmãos, então vamos estar orando pelos aniversariantes da semana e mais uma vez agradecendo a Deus pela vida de cada irmão. Oremos. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Neste momento, Senhor, nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer, ó Deus, pelas bênçãos incontáveis sobre nossa vida. Queremos agradecer também especialmente, ó Deus, pela vida da nossa amada irmã Juliana. Ó Deus querido, nós queremos clamar em nome de Jesus, que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, a vida da tua serva, a tua vontade, que a tua vontade seja realizada sobre a vida dela. Peço a Deus que o Senhor abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, seus filhinhos, os seus pais, ó Deus, o seu ministério, Senhor. Abençoa, Deus, que ela continue, Senhor, fazendo a tua vontade, agindo da maneira em que melhor te convém. Pai querido, também te pedimos pela vida da Thaís, que o Senhor abençoe essa linda jovem. Ó Deus, que o Senhor faça com que os seus sonhos, os seus projetos sejam aprovados por Ti e realizados por Ti. Ó Deus querido, que ela possa, Senhor, também voltar para os Teus braços, para o Teu amor, que é o melhor lugar do mundo, é estarmos nos Teus braços, nos Teus pés, na Tua presença, Senhor. Esse é o melhor lugar do mundo. Paizinho, também quero te pedir, talvez tenha algum irmão que esteja, algum familiar de algum irmão também, que esteja aniversariando, ou aniversário de casamento, de batismo. Ó Deus, eu não sei, mas Tu sabes, ó Deus, nós pedimos por essas vidas, ó Deus. Pedimos por cada uma, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, livrando, ó Deus, de todo mal. Paizinho, também te peço pelo pastor Francisco, pela tua família, nosso pastor Vanderlei, pastor Albertino também e família. Abençoa, Senhor, os teus filhos e todos os pastores espalhados pela face da terra, aqueles homens que pregam a tua palavra, o teu evangelho. Peço também pelos missionários, ó Deus. Muitos, ó Deus, em lugares distantes, eu te peço, ó Deus, que cubra, Senhor, com as tuas mãos poderosas. Usa-os, Senhor, conforme a tua vontade. Ó Pai, mais uma vez eu peço que perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Essa oração nós fazemos, não porque merecemos, mas fazemos confiada no amor e no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus esteja abençoando todas as vidas que estarão ouvindo essa live. Que todos estejam em paz, que todos estejam vivendo pela graça de Deus. Eu, nessa manhã, quero agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas e também pela vida da nossa irmã, ministra de música da igreja, a nossa irmã Juliana Rodrigues.
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. São os votos do pastor e família. Quero também ler a palavra de Deus e vamos, nesta manhã, prosseguirmos no nosso tema e na nossa divisa de missões estaduais. Aliás, eu quero dizer que essa divisa foi maravilhosa. Ela é muito rica, ela é muito profunda. Eu estive pesquisando um pouco mais sobre essa divisa e encontrei várias boas raízes bíblicas para a gente caminhar. Se fosse o ano todo, com certeza teria recurso para isso, mas pena que é só um mês. Mas nós vamos ler a divisa que fica em o Evangelho de João 5, capítulo 5, versículos 24. Vamos ler o 25 também. João capítulo 5, versículo 24 e o 25. Hoje nós vamos falar um pouco do poder da palavra de Deus. Muito bem. Então o versículo 24 diz assim: na verdade te digo que aquele que me enviou, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. O versículo 25, logo a seguir, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quero orar nesse instante. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa igreja e pela vida da Convenção Batista Fluminense, com esse trabalho tão bonito de evangelização que, graças a Deus, tem levantado e tem atingido várias vidas com o poder de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, eu quero louvar o Teu nome. Te rogar, ó Deus, para que Tu abençoe a vida da nossa igreja, da primeira igreja batista em Mutondo. Abençoa os nossos diáconos, diaconisa, os nossos ministros, os nossos pastores, nossos presidentes das organizações. Ó Deus, dá a direção do Teu Espírito para que eles possam prosseguir fazendo a Tua obra, a obra do Teu reino. Também abençoa, Deus, os missionários do Departamento de Missões estaduais, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas ruas evangelizando. Também aqueles que certamente estarão daqui a uns dias dentro dos colégios para evangelizar. Abençoa os teus servos, eu te agradeço, eu rogo-te em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito interessante quando nós fazemos uso do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é altamente poderosa. Às vezes, nós, pregadores, eu mesmo, cometo erros pelo fato de passar em cima dos textos, pregar sobre assuntos maravilhosos, mas às vezes a gente esquece de dizer que tudo que aconteceu em termos gerais de milagres, de cura, né, de libertação, tudo que aconteceu, nada foi acontecido se não houvera a palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa. E interessante é que o versículo 24, ele diz: na verdade eu vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus ela é muito poderosa, porque ela está acima de qualquer dúvida, mas ela também está acima da ciência.
A palavra de Deus, quando ela penetra, os mortos podem ouvir e sair dos seus sepulcros. Sim, mas esse versículo 25, ele precisa ser explicado. E é exatamente o versículo 28 e o 29. O 28 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E aí o versículo 29 completa dizendo: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação eterna. Esse versículo 28 e 29, ele está bem de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 2. Lá também fala a mesma linguagem. No dia do julgamento final. Olha só, agora quando nós estamos levando a palavra de Deus para o dia do julgamento final, é bom nós pensarmos alguns pontinhos aqui. No dia do julgamento final, Daniel 12:12 diz que uns ressuscitarão para a glória de Deus e outros para a vergonha, e algumas traduções completas dizendo para o horror eterno. Bem, então fica aqui muito claro para aqueles que não gostam de ouvir a palavra de Deus, aqueles que fogem da palavra de Deus, aqueles que não querem nada com a igreja, não querem nada com Jesus, aqueles que até profanam a palavra de Deus. Só que um dia, exatamente no dia do julgamento final, eles estarão ouvindo a palavra de Deus. Queira ou não queira, tenha gosto ou não, estarão ouvindo a palavra de Deus. E naquele dia uns ressuscitarão, como o versículo 29 diz, para a vida com Deus, a vida eterna, a vida com Jesus. Aí já fica muito claro que tem outro grupo que vão ressuscitar também. A voz de Deus será penetrante, que irá ressuscitar vivos e mortos. Mas aqui, os mortos ímpios vão ressuscitar. E vão ressuscitar para a condenação eterna. Essa palavra condenação é preciso que se pense bem, porque nós temos poucos dias de vida. Algumas pessoas vivem 100 anos, que bom, até mais de 100, mas é sempre de 100 anos para baixo, e 100 anos passa assim, ó, não abrir e piscar de olhos. Me parece que foi ontem, eu tinha 18, 17 anos, jogava bola ali no Rio de Janeiro, nas ruas da Tijuca, mas hoje eu estou me aproximando dos 70 anos, e eu digo, meu Deus, como será o amanhã? Mas graças a Deus que Jesus entrou na minha vida. E agora isso me sossega, meu coração está tranquilo. Porque o poder da palavra de Deus, ele é penetrante, ele é grande, ele é eficaz. O poder da palavra de Deus, quando paramos para pensar, por exemplo, nós chegamos no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, capítulo 11, nós vamos tratar da ressurreição de Lázaro, né? E Lázaro já adoeceu, as irmãs dele foram lá falar com Cristo, falar com Jesus, que estava numa região não muito próxima, mas ele disse, eu vou sim. E depois, quando Jesus voltou, que chegou, Lázaro já havia morrido. E a notícia já foi enterrado, já está sepultado há 4 dias, não tem mais nenhum problema. Jesus disse assim, mas onde está ele? Está no cemitério. Mas qual o local? Está ali, vamos lá. Levaram Jesus. E Jesus ali fez uma oração, agradecendo a Deus, agradecendo o Pai, que sempre me ouvem. E aí, meus queridos, ali está o corpo de um homem há 4 dias. E ali está a multidão, né? Uma multidão de pessoas. E Jesus diz uma palavra.
ele diz: Lázaro, sai para fora. Porque antes disso ele tinha pedido para tirar a tampa, né, do sepulcro, a pedra, lá onde estava o corpo, há 4 dias. Um corpo há 4 dias está em decomposição. Um corpo há 4 dias não tem, o sistema nervoso já está totalmente prejudicado, o sistema mental, todo o sistema de células. Mas para Deus isso não é problema, porque a voz de Deus é tremenda. A voz de Deus ela faz com que as formas, né, os ingredientes do corpo se juntem em questão de milésimos de segundo. Então, quando ele disse, Lázaro, vem ou sai para fora, o texto da palavra de Deus diz que ele se ergueu e saiu. E aí Jesus disse, olha, era costume de enrolar todas as pessoas que morriam, né, colocar um lençol, colocar faixa nos pés e nas mãos. Ele diz, tirai essas faixas, desenrola esse homem, ele está vivo. Meus queridos, parece assim um texto que a gente às vezes passamos por cima e não analisamos no poder da palavra de Deus. Que palavra é esta? Que palavra é essa que pode estar além da ciência, além de todos os sistemas da terra? Ali estava Jesus, e Jesus é Deus, e a palavra de Deus é eficaz, é poderosa, poderosíssima. E agora me faz lembrar do chamado de Moisés. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito e trazer para uma terra prometida. Moisés sentiu vários temores, mas na hora que ele esteve conversando com Deus sobre os seus temores, ele disse, Senhor, eles não vão me ouvir, não vão acreditar que eu estive contigo. E aí Deus diz assim, o que é isso que você tem na mão? E ele respondeu, uma vara. Joga ela na terra. E ele jogou aquela vara na terra. Lá em Êxodo capítulo 4, de 1 a 4. E o texto diz que aquela vara foi transformada em uma cobra. E aí Deus disse assim, pega pela cauda, pega pelo rabo da cobra. E o texto diz que Moisés teve medo, ele fugiu. E Deus disse, pega no rabo, pega na cauda dessa cobra. E ele então pegou. Quando ele pegou, ela se transformou novamente em uma vara. Aquela vara, ou aquele cajado, significava o poder da palavra de Deus nas mãos e na boca de um homem. Moisés precisava conhecer a grandeza de Deus e a transmitação dessa palavra para o homem, para que ele possa pregar, para que ele possa confiar, para que ele possa não temer, para que ele possa dizer apenas que ele é um vaso e o resto Deus certamente o fará. E foi assim a vida de Moisés, e ele chegou a ser um grande líder e tirou o povo do Egito. Foi uma missão realmente rica, foi uma missão difícil, mas foi uma missão nobre para o povo de Deus. Mas, queridos, quando escolher essa divisa maravilhosa da junta, do Departamento de Evangelismo da Convenção Batista Fluminense, eu vibrei, porque aqui tem exatamente o poder da palavra de Deus. Aquele que ouve a minha palavra, ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Precisamos saber que essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra penetra no nosso coração, na nossa medula. Essa palavra penetra nas nossas almas. Essa palavra fala. E é preciso que o homem
precisa, carece de ouvir a palavra de Deus e crer nesta palavra, porque essa palavra tem muita coisa para os seres humanos. Ela é uma riqueza, ela tem vida. E eu gostaria de falar para você, a palavra de Deus pode, realmente, o que ela pode fazer. A palavra de Deus pode fazer um chamamento. Ela pode chamar você para que você possa ser um cristão, para que você possa ser um homem ou uma mulher de Deus, para que você possa estar na presença de Deus. O chamamento pode ser chamado depois de se converter para trabalhar com seus dons no seio da igreja. E lá no seio da igreja você pode ser um instrumentista, lá no seio da igreja você pode ser um diácono, você pode ser um pregador, você pode ser um pastor, você tem uma imensidão de trabalho para se fazer. Mas primeiro você deve ouvir e crer na palavra de Deus e aceitar Jesus como seu Salvador. Mas a palavra de Deus também, ela oferece, ela traz, está disponível o perdão. A palavra de Deus, ela fala, né, do perdão como algo real. Deus perdoa mesmo o pecado, né? Deus perdoa o pecado dos homens. Os homens praticam maldades, os homens praticam horrores, os homens são pecadores, mas Jesus é a solução, Jesus é a resposta. E também Jesus, ele salva a alma do homem. E o que é salvar a alma? Na verdade, meus queridos, o homem, depois da sua idade da razão, ele vai se perder, né? Até a idade da razão, ele ainda é salvo pela sua inocência, ele é salvo pela misericórdia de Deus, mas após a idade da razão, ele precisa da sua salvação. Ele precisa que a sua alma, ele precisa do perdão para que a sua alma viva e viva em paz. Então ele precisa de uma salvação, né? É interessante como o apóstolo Paulo trata a salvação. É interessante como o apóstolo Pedro trata a salvação. E é muito interessante agora nesse texto como Jesus está tratando da salvação. Mas a salvação na palavra de Deus, já na boca dos profetas, ela tinha garantia, né? Muitas pessoas foram salvas lá no passado pelo fato de crer na palavra de Deus, nesse verbo que mais tarde fez carne e habitou entre nós. Queridos, é muito interessante a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também fala da transformação. Pastor, transformação? Eu não creio muito nisso não, já vi pessoas dizer isso. Porque aquele camarada que é cracundo, aquele camarada que está nas margens da sarjeta, não tem mais jeito. Tem, meus irmãos. Tem, meu ouvinte. Eu já vi gente que esteve na sarjeta, gente que usou todo tipo de droga e hoje são pastores, hoje são homens de Deus, mulheres de Deus. Alguém que esteve na pior situação, às margens do inferno da vida, hoje tem uma vida transformada pela palavra de Deus, transformada pelo poder de Deus. E você precisa crer nisso. Existe um poder na palavra de Deus incrível. Um deles é o histórico. Como assim, pastor? Esse livro que está aqui, que é a palavra de Deus, muitos deles foram queimados, porque os homens queriam se livrar dessa verdade, queriam se livrar dessa palavra que acusa a humanidade de pecado. Era bom se livrar disso e criar uma outra filosofia de vida que até existe por aí, que é negativa. Mas sempre sobrou uma cópia. Deus não deixou ser extinta essa palavra. Ela é poderosa. Deus guardou em algum lugar fisicamente essa palavra, mas também Deus guardou nos corações de muitos homens e mulheres santas e guardaram no seu coração.
E o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é guardar. É porque essa palavra tem poder. Ela é diferente de todas as palavras. Ela é diferente da palavra do prefeito, do governador, do presidente, dos ministros. Ela é diferente, porque esses homens são passageiros. E a palavra de Deus subsiste eternamente. Mas a palavra de Deus ainda, ela tem autoridade na reconciliação, no recomeço. Aí você está fora do evangelho, você deixou a igreja por alguma razão, alguma razão que você teve e saiu, você se sente o que chamamos de afastado da igreja. Mas você pode voltar, porque Deus está esperando. Deus está esperando como o pai esperou o filho pródigo para te abraçar. Porque a palavra de Deus também ela tem amor, ela tem misericórdia, ela tem a graça, ela tem a paz, ela é completa. Ela tem muito mais que isso. Aqui é uma simples live que estou pregando, mas se a gente visitar o Salmo 29, o Salmo 29 vai se expressar de uma maneira fantástica. O Salmo 29 explica o poder da voz de Deus. Muita gente passa naquele salmo batido e não percebe o que é a palavra de Deus. Então nós precisamos, meus queridos, agradecer a Deus pelo nosso departamento de evangelismo que escolheu esse versículo poderoso, né? Essa divisa tão maravilhosa. Na verdade, e o que mais assim me chama atenção, me apaixona no discurso de Jesus, no que ele escreve, é ter o cuidado de falar 2 vezes dessa coisa extraordinária chamada verdade. Muitas vezes as pessoas dizem, a verdade dói. A verdade dói, mas ela é muito boa para a saúde, para a conduta, para a alma. A verdade pode doer, mas ela é como um remédio, dói, mas cura. A palavra de Deus é vida. Na verdade, digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Faça isso, passe da morte para a vida. É como se você estivesse do lado de uma ponte e você estivesse correndo perigo. E essa ponte estava fechada. Mas agora as portas da ponte se abriram e você pode passar para o outro lado. E o outro lado é paz, o outro lado é segurança. Faça isso, meu querido. Procure Jesus. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus. Procure alguém, um pregador, até um irmão da igreja. Por mais simples que seja a sua palavra ou a sua oração, você pode se entregar a Cristo através dessa pessoa. Que Deus então te abençoe, que a graça de Deus, o amor de Deus possa salvar a sua alma. E para a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Vamos prosseguir nesses dias, né, de mais de quarentena, já passamos, né, dentro dos nossos lares. Hoje eu estou dentro do meu lar ainda, mas a minha vontade é de voltar ao santuário e celebrar e pregar a palavra do Senhor. Que Deus então nos abençoe e que a palavra de Deus esteja no seu coração. Eu quero te fazer um convite para que você visite a nossa igreja, Rua Guilherme Santos Andrade, 428, bem no centro do Mutondo. É um bairro que fica bem próximo do centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aqui nós vamos fazer o bem. Após a pandemia, se levante e vá até a nossa igreja. Nós temos bons cultos, bons pregadores, bons professores de escola dominical, e ali nós caminhamos em nome de Jesus. Que Deus, então, te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.